Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora desta conversa. No voo de hoje, gente, nós vamos fazer um raio-x sobre o turismo aqui no Rio Grande do Sul. Então, você que está nos ouvindo, senta confortavelmente para voar com a gente, que vai ter muita dica boa de como turistar pelo nosso estado, esse estado lindo e tão diverso. E quem nos acompanha no voo de hoje é a ela que sabe tudo sobre o turismo do Rio Grande do Sul. Amanda Paim, responsável pelos projetos de turismo no Sebrae RS. Que delícia te receber aqui com esse papo tão gostoso, Amanda! Olá, obrigada. E vamos lá falar mais sobre oportunidades de empreender e melhorar os negócios de turismo. Muito bom! E o nosso segundo passageiro desse voo tão especial é o diretor de operações da Wine Locals, Matheus Vigel. Que coisa boa te receber aqui no Plano de Voo, Matheus. Seja bem-vindo! Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. Espero que a gente tenha aí um momento bacana aí, conversar e trocar algumas figurinhas aí. Eu não tenho nenhuma dúvida, estou muito curiosa para ouvir vocês dois. O Rio Grande do Sul, em função da sua formação histórica, da diversidade de paisagens e de culturas, e também pela nossa localização estratégica em relação aos países do Mercosul, se coloca como receptor de um grande número de turistas, especialmente da América do Sul. Segundo dados de 2022 do levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD do IBGE, que monitora informações básicas sobre o turismo doméstico, o Rio Grande do Sul foi o segundo estado brasileiro mais visitado por turistas estrangeiros em 2021. Gente, foram quase 500 mil visitantes, ficando atrás apenas de São Paulo. Já para viagens nacionais, o estado ficou em quinto lugar, depois de São Paulo, Minas, Bahia e Rio de Janeiro. E eu queria aproveitar e já chamar a Amanda, que entende muito sobre o turismo aqui no nosso estado, para nos falar um pouquinho sobre qual é o cenário atual do turismo por aqui. A Amanda está com excelentes números também, que são resultado deste raio-x que eu falei lá no início. Amanda, conta pra gente um pouquinho sobre o raio-x e vamos dar um cenário aí de como estamos aqui no Rio Grande do Sul. Então, depois de anos caóticos aí que a gente passou, a gente viu uma recuperação muito rápida do turismo, né? Essa recuperação ela começou no primeiro momento ainda durante a pandemia, quando as pessoas estavam buscando viajar e mudaram a sua forma de viajar, né? Buscando opções mais isoladas, buscando chalés, né? Viajando sozinhas, mas não deixaram de viajar. Assim que começou a ter a questão de segurança, as pessoas começaram a viajar. E quando finalizou a pandemia, esse boom, né, aconteceu, que estava na nossa previsão realmente que ia acontecer. E o que superou a nossa expectativa foi que o faturamento do setor ele é superior ao pré-pandemia. A gente está tendo resultados em todas as atividades econômicas do turismo superior a 2019. Então, não só a gente voltou, mas a gente superou os números de 2019 antes da pandemia. Ou seja, fica muito forte aí o resultado que o mercado prioriza a viagem, mudou a sua forma de priorizar gastos e incluiu, de fato, o viajar na nossa pauta de consumo, né? Porque senão a gente não teria tido esse resultado. A gente tem aí a Serra Gaúcha como nosso grande e principal destino. Ela varia aí, dependendo das plataformas, ou é o primeiro destino do Brasil mais solicitado, ou é o segundo, o terceiro, mas a gente com certeza está em todas as plataformas de venda, entre o primeiro até o terceiro destino mais procurado, né? Qual é o nosso desafio? É ampliar esse fluxo para além da Serra Gaúcha. Então, a gente tem muita oportunidade nesse sentido, né? De ter aí a Serra Gaúcha como esse grande indutor, mas com o desafio de ampliar esse fluxo para além para outras cidades da Serra, e além da Serra é o desafio.
E a gente tem aí agora o período de alta, né, do turismo, de férias escolares, de férias corporativas, de férias coletivas, né, que isso impulsiona ainda mais. Então, a previsão é de a gente entrar em 2023 já com um ano de férias superior também ao que foi 2019 e 2022, e motivado muito por essas viagens que tem conexão com a natureza, programas em família, né? Coisas diferentes, né? Claro que tem alguns destinos bem tradicionais que vão continuar recebendo muito fluxo, mas as pessoas não querem mais só fazer programas tradicionais. Elas vão fazer os programas tradicionais, mas vão incluir na sua pauta programas, como a gente gosta de dizer, né, Matheus, fora do óbvio, né? Um turismo fora do óbvio, buscando se aventurar um pouquinho mais nas suas escolhas, né? Então, são assim, para a gente iniciar nossa conversa, né, a gente vê aí um resultado de 2022 economicamente muito positivo, com a perspectiva de começar 2023 muito forte, e a Serra Gaúcha sendo esse grande volante aí, esse grande responsável aí por trazer esse fluxo, principalmente de fora do estado para o Rio Grande do Sul. Amanda, hein, Matheus? Amanda já abriu o nosso podcast trazendo um quentinho para o nosso coração, né? Trazendo esses dados tão interessantes, tanto para quem consome o nosso turismo, como para os empreendedores, né? Porque para o mercado, pô, aqueceu, seguimos mesmo tendo pandemia. Isso também mostra que o nosso estado também é bastante acolhedor e com muita diversidade, né? A gente está falando aqui da Serra, mas a gente tem o Sul, não tem nada a ver com a Serra, a fronteira é diferente, o norte do estado, né, é diferente. Mas eu acho que uma coisa legal é que somos muito ricos em diversidade, em natureza, né? Que casa bastante com esses dados que a Amanda trouxe. Queria te ouvir aí, Matheus. Não, acho que, enfim, né, super enriqueceu aí já o início da conversa, essa parte, né, sobre experiências relax também, que a gente chama, que são essas experiências. A gente sempre trabalhou muito o estado, falando do lance da aventura e tal, mas trabalhava pouco a parte do relax, aquela pessoa que quer estar no meio da natureza e tal, mas ele quer ter um momento de se isolar, né? A gente gosta de dizer que é um turismo que a pessoa está procurando, né, uma nova epifania aí, né? Um momento realmente para se desconectar total da rotina. A gente viveu muito, né, nesse período, né, pandêmico aí, que a rotina, por mais que a gente estivesse dentro de casa, ela tomou conta, né? A gente não tinha horário para desligar, trabalhava o tempo inteiro e acabou ficando isso, né? Isso, né, tá até hoje acontecendo. Então, cada vez mais as pessoas querem fazer coisas, né, experiências que quebrem totalmente essa rotina. Então, né, a gente vê aí o crescimento que teve dos aluguéis de temporada aí, né, crescendo, né, com cabanas, com vários lugares isolados no meio do mato que, quando a gente olha hoje, todo dia tem um novo no Instagram ali. Todo dia. E, né, Matheus, coisas que a gente estava acostumado a ver no Instagram, muito mais Europa, leste europeu, como glamping, né? Vamos acampar numa redoma, uma cabana toda de vidro, algo que ligar, né, o camping, o acampar, que sempre a gente está ligado a algo bem simples, né? A algo luxuoso, então também tem uma mudança de comportamento. O turismo não é só onde a pessoa vai dormir, né? Impacta onde vai comer, a lembrancinha, o que leva de presente, a experiência, né? O que vocês diriam que pode ter de aposta aí, ou que os nossos empreendedores fiquem atentos? Eu diria, pelo menos, né, até falando um pouco aqui da Wine Locals, que a gente é focado num nicho hoje, né, como empresa. Conta pra gente um pouco aí sobre a Wine. Em junho, 1º de junho de 2020, a Amanda lembra lá, os malucos que criaram uma plataforma de experiência com vinho no início da pandemia, né? Então todo mundo achava que a gente era os malucos, mas era muito focado em ajudar as pessoas, né, a descobrirem experiências num momento pandêmico, né, mas em lugares que elas conseguissem viver, fazer o agendamento, a compra antes, para ter a segurança que elas não iam bater, né, com a cara na porta lá da vinícola e não iam ser recebidas, né? Então isso, né, fez com que a gente vivesse na pele aí esse crescimento que a Amanda traz também, né? A gente percebe isso, né, com todos os nossos parceiros. Falando de inverno para inverno, do inverno de 2021 para 2022, a gente dobrou a quantidade de tickets nas maiores vinícolas do
parte da Serra Uau! Gaúcha, né? Então dobrou. Então realmente foi, né, números incríveis aí que a gente viveu isso na pele, mas muito das pessoas procurando esses roteiros num formato que ele conseguisse entrar e viver 2 dias, né, que a gente chama das escapadas, que ele consiga viver uma vinícola, viver uma pousada legal, né, ir num lugar que tem souvenirs que se conectam com essa realidade. Então, o turista cada vez mais, por mais que muitos queiram montar sua viagem, eles já querem essa curadoria, né, de saber o que ele tem que fazer do início ao fim, de 2 dias para ele não ter que pensar tanto, né, no detalhe de cada etapa. Então, a gente viu muito isso crescendo, né? A gente fala os all days, né? As pessoas querem essa lógica de tipo eu saber tudo que eu tenho para fazer num dia, né? 2 dias aí nesses momentos de escapados, por quê? Porque a gente viu muito também um turismo de curto, né? De batida rápida. E eu acho que aí também está um turismo que a gente tem que explorar mais no Rio Grande do Sul. Né? A gente acaba sempre pensando muito nas grandes férias para muitas regiões, mas tem muito essa coisa, né? Semana passada eu e a Amanda a gente estava falando que o que a gente tem que fazer para a pessoa que desce no aeroporto já está programada de ir para a Serra, por exemplo, para levar ela talvez para uma outra região, ficar em Porto Alegre. Então, qual que é a lógica que a gente consegue trabalhar para explorar melhor essa quantidade de turistas que já vão vir para o nosso estado, para ficar 1 ou 2 dias a mais e conhecer alguma outra região, né? Então, tu ter a forma lúdica de entregar isso para esse turista poder saber, caramba, eu vou para, sei lá, vou para a região da cerveja, vou fazer uma rota de cerveja que são 1, 2 dias e eu consigo incluir isso na minha viagem de uma semana que eu vou estar ali em Gramado e Canela, por exemplo. Né? Então, é importante as regiões se venderem na forma mais temática. A gente fala muito quando a gente apresenta o mapa do turista que o turista ele tem, né? Ele já tem características claras do que ele quer. Então, se a gente tentar vender, né, muito abrangente, vai ser difícil de uma mensagem, né, do Instagram ali, de em 3 segundos fazer esse cara olhar para a gente. Né? Então, a gente bate muito, né, nesse ponto de a mensagem tem que ser muito clara e ter essa clareza, né, de qual que é o nicho que a gente está querendo empregar, né, em cada região. Então, a gente tem que olhar para as ofertas que a gente tem em cada região e ver como a gente traduz a mensagem de uma forma bem prática. Né? Se a gente tentar vender as 40 ofertas que eu tenho na região, pode ser um problema. Né? Então, eu posso talvez não conseguir converter ninguém. Então, a gente tem que ter cada vez mais as regiões, ter esse senso, né, de saber que tem que ter uma priorização aí, né, de como eles devem se comunicar. Eu queria reforçar a fala do Matheus, né, que já é uma dica importante. O mapa de comportamento, que é esse trabalho realizado em parceria com o governo do estado e realizado pela Unilocos, ele vem com esse objetivo de enxergar os perfis e entender as motivações de viagem. Para quê? Para a gente ter uma experiência, ter um bom produto e ter uma estratégia mais clara de comunicação, porque se eu não enxergo com quem que eu vou falar, como que eu vou me comunicar com essa pessoa? E isso é tão forte que a gente já fez pesquisas no passado que 86% das pessoas não viajam para outros lugares porque não tem informação do que fazer. Ou seja, essa informação não chega. É muito. 86 é um número, gente, é um número meio escandaloso até, né? Exatamente, ou seja, a gente tem uma desinformação, a gente tem um abismo entre o que tem para fazer e aonde as pessoas e o que as pessoas querem encontrar, porque não chega essa informação, porque eu não tenho uma estratégia de comunicação, porque eu não sei qual é o público, porque eu não tenho produto pensado para isso. Então a gente tem um gap muito grande. E quando a informação não chega nas pessoas, o que elas fazem? Elas viajam aonde elas têm informação. E elas vão para onde? Falando de Rio Grande do Sul, vão para a Serra Gaúcha, porque elas sabem que na Serra Gaúcha, ou numa cidadezinha do lado ou do outro, elas vão encontrar tudo que tem. Então, esse é um ponto muito forte. Então, para cidades, regiões turísticas, empreendedores, a importância de entender. Olha a dica aí, gente. Olha a segunda dica. Né, e aí ter uma estratégia para comunicação. E aí, engatando nisso, ou a empresa ou a cidade, que a gente está falando as duas questões, né? Porque o destino, quando as pessoas vão, eu vou para Serra Gaúcha, eu vou para Bento Gonçalves, né? É a cidade. E aí depois ela vai procurar o que ela vai fazer naquela cidade, né? Por isso que eu falo sempre, a empresa e o destino turístico. Se eu não tenho competência para me comunicar e para vender para esse público, que eu faça parte de uma plataforma de vendas.
né? Então, tem várias plataformas de vendas. Hoje, a Wine Locals é uma plataforma especializada em venda de experiências de vinho. Então, eu posso estar onde eu quiser aí, eu não tenho como presença no mercado, mas eu faço parte de uma plataforma que vai me promover e vai me ranquear e vai me colocar em contato, né? E a gente tem Airbnb, a gente tem Book, então, assim, tem várias outras, tem Decolar, tem várias outras plataformas que vendem. Então, esse é um ponto importante. Porque se eu não estiver dentro de uma plataforma que vai me levar a outro público, eu tenho que ser muito bom na minha estratégia de promoção, de comunicação e de venda direta. Coisa que a gente sabe que as empresas têm dificuldade em ser excelentes em venda direta, porque são pequenas empresas que muitas vezes têm poucas pessoas e aquele WhatsApp de comprar, de vender, de contratar, de falar com o funcionário é todo mesmo, e a gente não, e aí acaba não tendo um canal muitas vezes exclusivo com qualidade para trabalhar o cliente, e aí trabalha no mesmo canal o cliente, o fornecedor, a família, e aí dá um maior problema. Então, participe de plataformas, porque é a tua oportunidade de vender a primeira vez. Não quer dizer que você tem que continuar vendendo para a Alessandra, ou para a Amanda, ou pelo Matheus pela plataforma na segunda vez. Porque se eu criei um relacionamento, se eu oportunizei uma boa experiência para quem me visitou, a segunda vez essa pessoa pode me acessar diretamente, porque já sabe que eu existo, já foi lá e já gostou e pode me recomendar. O boca a boca segue sendo importante, né? Segue sendo. Mas muitas vezes eu estou na plataforma faz com que as pessoas vão num primeiro momento te encontrem, né? E a partir do que ela vivenciou ali, ela vai fazer um boca a boca positivo. Então, o boca a boca ele funciona muito mais depois que a pessoa já foi e conheceu. Porque ninguém faz boca a boca do que não conhece. As pessoas fazem boca a boca do que conheceu. E até chegar lá é um desafio muito grande. Até a pessoa ficar sabendo de que existe é um desafio muito grande, né? Então, esse é um ponto bem importante. Gostei bastante dessa fala complementar de vocês e fiquei aqui imaginando, né, que quantas vezes eu estive nesses 86%, né, Amanda, de repetir o destino onde eu sei o que eu vou encontrar, porque é uma bate-volta, porque é rápido, porque eu estou sem tempo de pesquisar. E agora eu olhando aqui, eu como uma consumidora de turismo, como plataformas para mim também, como a Wine Locals, consegue fazer essa curadoria e me trazer uma experiência muito mais satisfatória. E eu acho que experiência é a palavra aí, né, gente, dos últimos anos. A gente até tá meio cansado da palavra experiência, né? Mas quando a gente trata do turismo, eu acho que fica muito mais forte ainda. E eu gostei que o Matheus falou, né? Como é que a gente encanta o turista que desce no aeroporto ou na rodoviária, porque a gente pode falar também do turismo interno local do nosso estado, né? Amanda, eu queria que tu abrisse um pouquinho mais aí, o Matheus também, que tá super por dentro desse maravilhoso raio-x que vocês fizeram do turismo aqui do nosso estado, e que vocês falassem um pouquinho, tem perfis de pessoas, de comportamento, queria que vocês contassem um pouquinho sobre o perfil, eu estou bastante curiosa em entender como é o perfil do nosso turista. Bom, o que foi o mapeamento que a gente fez, né? Existem muitos estudos que falam sobre quem é o turista, mas aí falam numa lógica, é homem, mulher, faixa etária, vai muito para um viés assim, né? E a gente quis, nesse mapeamento, né, entendendo o comportamento, falar muito sobre motivação dessa pessoa para ir viver o turismo, né? E passa muito a motivação por uma questão até pessoal de o que a pessoa, muitas vezes na vida dela, no dia a dia, ela gosta de fazer e que isso também se assemelha, se conecta com como vai ser o perfil dessa pessoa no turismo, né? E aí a gente identificou alguns perfis aí dentro do estado, do Rio Grande do Sul, de tanto turistas que já vêm para cá, quanto potenciais turistas que poderiam estar vindo e ainda não se enxergam em nenhuma experiência ou em nenhuma região, né? Então, a gente passa muito por... A gente fala que tem os perfis aqueles mais mainstream, que é mais geral, que são aqueles que procuram mais por segurança, né? Então, a gente tem o automático, que a gente fala que é o automático é aquele cara que gosta da rotina. Ele quer ir, né, em lugares que ele sempre vai, que ele já conhece, que já faz parte, né, de uma parte que ele não precisa ficar pensando muito para ir viver a experiência, né? Tem o zona de conforto, que quer ter essa segurança de não errar, né? Então gosta de ir nas experiências que lá nos rankings vão ser as maiores. Ele vai muito direcionado para isso. E o espiritual, porque por mais que o espiritual ele seja um nicho, ele está nessa parte mais do conforto, da zona de conforto, né? Fazer
experiências, coisas que já são conhecidas. Por mais que ele queira se conectar, ter essa parte de se energizar, ele ainda está dentro, né, contido muito grande massa num turismo mais mainstream. Né? E aí depois a gente tem aqueles que eles são movidos a um grande evento, a uma grande experiência que ele quer viver. Né? E aí passam por vários ali. Então a gente tem turismo de negócio, por exemplo, é muito isso. Né? O turismo de negócio é o cara, ele vai em cima de uma ação. Então ele tem uma obrigação, né, para ser feita. Então a gente até fala, é maravilhoso a minha cidade, o meu negócio, ter turismo de negócio, mas ele é meio automático também, né? Eu tenho que entender o turista de negócio, como eu faço ele viver outras coisas, né, no entorno, em outros perfis que ele possa ter. Tem aquele colecionador de pulseirinhas, que é o que vai para um evento, né? Então ele vai organizar tudo da viagem dele para ir em cima de um show, né, de um espetáculo, até eventos, por exemplo, corporativos. Então o cara vai se organizar para ir para aqueles eventos. A gente tem o Só Se Vive Uma Vez, que é aquele que quer viver algo extraordinário, né? Quer viver algo grandioso, né, e realmente muito diferente. Tem o turismo do baladeiro lá, né, que é o que quer estar na noite, quer estar vivendo, né, o noturno, que a gente também explora pouco no estado hoje, né? Se a gente for ver, é um turismo que acontece na Serra, em Porto Alegre, mas em outras regiões é pouco conhecido o que tem para um turista de fora aí. Então acaba sendo muito o local que acaba indo. E aí a gente entra nos perfis que aí eles são mais nichados também e a gente fala que são mais conectados com o eu da pessoa, né? Então, por mais que ela vá acompanhada, vá com outras pessoas, é muito daí relacionado à decisão, né, ao comportamento, à motivação da pessoa, de um turista, por mais que ele vá com mais pessoas. Aí nisso tem o gastronômico, aquele que vai fazer uma viagem gastronômica, né, para ir realmente conhecer uma vinícola, né, se aprofundar mais nisso. O alternativo, que é aquele público que ele realmente quer fugir do óbvio, ele quer algo... Você está todo mundo indo para um lado, está indo para o outro. Eu já me achei, já me botei numa caixinha e eu sou do grupo do alternativo. Gosto de... está todo mundo indo para um lado, vamos para o outro lado que deve ter algo interessante. E ele também é o cara que muitas vezes vai ajudar a mapear algumas experiências que para o público geral ainda não são tão conhecidas. Né? Então ele é um cara que leva muitas vezes essa experiência para o mercado. Né? A gente também tem o intelectual dentro desse público, né, que está relacionado à cultura, né, a explorar mais a cultura, as raízes das regiões, né, que eu acho que é um público que a gente também trabalha pouco e trabalha mal ainda aqui. Eu acho que o Nordeste faz um bom trabalho com esse público, né, trazendo um pouco da história da região e coisa, e a gente não traduz isso tão bem ainda para esse público que vem de fora, né? Então a gente fala muito sobre isso, né, eu e a Amanda, que é qual é o nível da cultura. Às vezes a gente chega num nível de ser muito superficial em alguns pontos, e esse cara ele quer mais profundidade, ele quer conversar com o local, com o imigrante, com o descendente. Né? E aí a gente chega, né, finalmente, nos perfis que a gente já explora bastante no Rio Grande do Sul, que é o aventureiro e o perfil também do relax, que são esses dois que têm mais a ver com, né, o ambiente ao ar livre, né, tá botando o pé na água, o pé na areia. Então, são dois públicos que em muitos lugares conseguem trabalhar os dois, só que eles não se comunicam muitas vezes para os dois. Eles se comunicam ou só para o aventureiro ou só para o relax, por exemplo. Então, também pensar como tu te conecta com uma experiência, tu consegue ter uma conexão com esses dois públicos aí. Né? Então, a gente fez estudo, entendeu, né, que o Rio Grande do Sul tem potencial e tem oferta para conversar com todos esses perfis, mas nenhuma região e nenhuma oferta consegue falar com todos os perfis, porque é muita coisa e né, muito grande. Então, o que a gente percebeu? Né? Que regiões mais tradicionais, tipo a Serra Gaúcha, elas vão estar falando com esses públicos mais da segurança ali. Por quê? Porque elas já têm mais bem mapeadas as experiências delas e a forma de levar isso adiante. Né? E as outras regiões, elas têm que conseguir se comunicar bem para os outros dois níveis ali, né? Seja pelos eventos que tem, ou seja, com esse público que pode ser um disseminador dessas experiências para fora, para talvez um dia esse público estar impactando lá esse mainstream. Né? Então, essa é uma das dicas que a gente sempre dá aí, né, Amanda, que é as regiões menores conseguirem criar essa caracterização delas mais específica para esses públicos um pouco mais nichados, que é uma forma de, no futuro, ela estar impactando o mainstream. O problema é que elas já saem querendo impactar o todo e, às vezes, dá um problema, porque daí não cria, né, uma identidade da região tão clara para o público. Vamos dar uma pequena parada no plano de voo, gente, para ouvir um recadinho especial sobre a NRF 2023.
Para conhecer as soluções, tecnologias, ideias e produtos que estão surgindo, a nossa equipe de especialistas do Sebrae RS está acompanhando em Nova York a NRF, a maior feira de varejo do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências para o mercado? É só acompanhar a nossa cobertura nas redes sociais do Sebrae RS ou o episódio especial do Plano de Voo, que vai contar tudo o que rolou na NRF 2023. E agora que ouvimos o recado da NRF 2023, voltamos para a segunda etapa do nosso plano de voo. Quero reforçar aí na tua fala, Matheus, que quando a gente traz esse olhar dos perfis e das motivações, fica claro que a gente não é só uma coisa, que a gente realmente viaja de formas diferentes. Então, isso que é o bacana, né? Então, quando tu viaja a família, você viaja do formato, quando tu viaja de férias, tu viaja de um outro jeito, quando tu viaja a trabalho, de outro jeito. Quando tu tá cansada, tu vai querer uma viagem que não precisa pensar muito, então talvez realmente tu queira voltar naquele mesmo lugar porque sabe como funciona e tu vai simplesmente descansar, não vai ficar precisando passear tanto e conhecer tanto. Então, e assim nós somos, esse é o nosso comportamento. Então, quando a gente traz essa lógica de entender o mercado desse formato, é uma lógica moderna, é uma lógica atual, porque ela é baseada em comportamento. Então, isso é o que a gente fala, e é um material que ele é fácil de entender, é um material que visualmente é agradável à leitura e que sempre quando tu vai olhar ali, tu vai identificar as diferenças. Então, assim, quem já teve acesso, a gente já fez um grande ciclo aí de disseminação, esse trabalho vai continuar em 2023, está disponível no site da Secretaria, está no site do Sebrae também, está no WhatsApp de quase todo mundo aí. Leiam mais de uma vez, façam novas reflexões, façam novos questionamentos, né? Porque além da gente falar de comportamento e falar que priorize perfis para ter clareza, para ter consistência, tem um outro olhar que é muito bacana, que é olhar assim, ó, quem que não é atendido no mercado? O que está faltando para atender? Então, eu tenho tanta oportunidade de investir e melhorar naquilo que eu já sou bom, mas eu tenho uma oportunidade imensa que é ver, meu Deus, quem é que está trabalhando com esse público aqui? E a gente vai ver que muitas coisas não são bem trabalhadas, muitas coisas têm oportunidades. E aí eu vou dar um exemplo assim, de coisas que tu começa a ver acontecendo e ver, pô, isso aqui é um mapa de comportamento. Então, assim, teve um hotel aqui em Porto Alegre, que já é um hotel jovem, né, que estava tendo uma convenção de Harry Potter, o hotel largou toda a sua comunicação, que tu foi na convenção também, Eu não fui, mas eu trouxe o meu sobrinho de Chapecó, que veio, e eu contratei uma amiga para ir com ele, porque foi das 10 da manhã às 10 da noite. O guri voltou vestido de Harry Potter e ficou maluco, porque ele, aos 13 anos, foi impactado pela comunicação deste hotel. E ele me pediu de presente ficar neste hotel uma noite quando ele voltar a Porto Alegre. Então, exatamente, então, o exemplo que eu estou dando, tu conhece. Aí um hotel que se comunica com os jovens, eu vou fazer uma convenção pré dentro do hotel, fazer um grande encontro, fazer um happy hour com essa temática. Então, isso é ver um evento, eu tenho um público que eu me comunico com esse público jovem, eu crio um evento que gruda com esse ali, né? E aí cria toda uma experiência que não foi só ir no evento, foi ter o pré, o aquece dentro do hotel. Então, é esse tipo de ação. Quando a gente olha para o negócio, o que está acontecendo na cidade? O que eu posso me conectar? O que eu posso oferecer de diferente, né? O que o meu público vai querer? Como que eu posso estender essa experiência do evento dentro da cidade, ou dentro do hotel, ou no restaurante, né? Então, essas sacadas a gente começa a ter. E começa a ver como exemplo desse perfil que a gente fala de cultura pop, como ela é grande, como esse mercado ele movimenta, né? Então tu começa a ler aquilo ali, começa a se questionar, fazer algumas perguntas, mas opa, tem espaço. Quantos já trabalham com isso? Poucas empresas? Então aqui eu posso criar alguma coisa diferente, né? Então esse é um exercício pequeno, é um exercício bacana, porque a ideia que as pessoas não fiquem mudando de perfis, né? Mas que elas posso também enxergar transições e planejar transições, né? Então, tá bem, eu sou muito bom nisso aqui, faz sentido atender mais de um perfil e eu posso ir me qualificando para trabalhar com isso, né? Porque esse mercado não é trabalhado, né? Então, esse é bacana. E quero reforçar esse outro ponto ali que o Matheus trouxe, quando a gente fala que é uma grande parcela dos turistas, eles são turistas que viajam motivados pela segurança
e pelo conforto. E isso a Serra Gaúcha entrega. Muito bem. Outras regiões se comunicam com outro público que não está preocupado com segurança. Né? Não quero ser Serra Gaúcha ou concorrer com o público de Serra Gaúcha, porque vai faltar. Né? Vocês vão deixar de atender com aquela qualidade e com aquela satisfação. Mas quantos outros perfis estão abertos, dispostos para isso, só querendo ser informados, né? Só querendo ser estimulados aí. Com cartão de crédito na mão, só esperando uma curadoria como o Matheus trouxe. É isso aí. É isso aí. E tem um ponto que a gente gosta de reforçar muito, que é uma andorinha não faz verão sozinha. Então, o turismo, a gente ainda tem a sensação, né, Amanda, de às vezes eles estarem se olhando como concorrentes e eles têm que se olhar como parceiros de trazer esse turista, né? Então, tem um ponto que ninguém compra uma única experiência para ir viver. E a gente até na Wine Locals estimula muito isso, assim, né? Já sai com o teu roteiro completo, já se conecta. Então, os estabelecimentos também, né, apresentarem o colega do lado, apresentar o que tem na região. E mais do que apresentar, eu acho que também tem um ponto que, né, os empreendedores têm que fazer, que é ir viver as experiências das pessoas da região. Eu ia perguntar sobre isso agora mesmo, Matheus. A importância de quem fornece a experiência experimentar muitas vezes, fazer o caminho completo para poder, especialmente, acredito eu, identificar onde estão os problemas. Exato. Como é que tu vai oferecer, às vezes, né, a experiência do restaurante e tal, ou do hotel, sendo que tu nunca foi, tu não conhece? Então, é importantíssimo ter esse cross, né? A gente estimula demais isso, porque a experiência em si, ela é a cereja do bolo, mas a pessoa faz várias outras coisas para poder ter essa cereja do bolo, né? E se não tiver todo o resto bem organizado, né, e entregando bem, é um problema. Então, e até no lance do boca a boca, a gente vê isso muito acontecendo, que o boca a boca de amigos é muito importante, mas muita gente que está na região está disposto a consumir mais e não consome mais porque, às vezes, o estabelecimento que ele está não recomenda o próximo, né? A gente vê essa ação acontecendo muito em hotéis, mas pouco dentro dos lugares, dos estabelecimentos. Então, a gente fala para motivar muito, né? Vai fazer a experiência do lado, vai no outro lugar. Criar esse cross dentro da região é muito importante porque aquele turista vai embora e ele não vai ter vivido e não vai voltar tão cedo, talvez. Então, a gente tem que fazer, né, estimular isso de formas mais claras. Acho que hoje fica muito, recomendo o vizinho do lado se me perguntarem, e mesmo assim, às vezes, não tenho muito. Não, tem que estar isso no pitch de vendas ali mesmo da região, né, dos estabelecimentos. Isso tem que fazer parte, eles entenderem que se eles recomendarem o vizinho está recomendando eles e vice-versa. Então, né, ganha no todo. Então, acho que esse é um ponto que eu gosto de reforçar muito, né, que, de novo, por mais que tenha uma concorrência, o share of wallet ali do turista, ele vai ser gasto de uma forma ou de outra. Se eu conseguir, dentro do meu estabelecimento, recomendar o do vizinho, é muito importante, porque eu ganho nisso também quando acontecer no inverso. Até porque, Matheus, principalmente para destinos um pouco mais distantes, vamos lá, mais de 200 quilômetros, tem que ter mais de uma razão, né? Para as pessoas, tem que valer a pena, eu tenho que ter... vou ter uma hospedagem bacana, eu tenho programação para o primeiro dia, eu vou ter uma programação para o segundo dia, eu tenho que ter uns 4, 5 programas para ir, porque senão a pessoa não se motiva, não se disponibiliza a fazer uma viagem porque tem só uma coisa para fazer. Então, esse conjunto de atrativos, que desde onde ele vai comer um pastel bom na estrada, ou aonde que ele vai ter uma boa janta, o que ele vai fazer de tarde, o que vai fazer de manhã, é o que faz a pessoa legal, tenho que fazer, porque a má experiência é muito ruim. Muito! Vai lembrar de uma viagem que não foi legal. E o que é uma viagem que não é legal? O que é uma viagem que não é legal? Tu vai, poderia ter ficado um dia só porque não tem mais o que fazer. E com certeza todo mundo que está nos ouvindo já passou por isso. E aí pode ser realmente que não tinha ou não sabia que tinha. E a gente também já passou por isso e quando chegou, falou, mas tu não viu tal lugar? Não sabia que existia. Então, essa é uma das razões de viagem ruim. Quando a gente planeja um período e falta atividade para fazer porque ou a gente não sabe ou porque não tinha. Então, isso é uma viagem ruim. A outra, quando a relação custo-benefício não é bacana. Ou seja, tu está pagando por uma coisa, mas tu claramente está entendendo que aquele preço não está adequado. Porque as pessoas
tem referência, né, de serviços, de quanto vale as coisas, de informação. Então, assim, e esse é um ponto que, principalmente, a gente vê, outro ponto de atenção na alta temporada, que muitas vezes os empreendedores sobem demais os valores. Isso não é bacana. A gente vê isso acontece na hospedagem, a gente vê isso no restaurante do litoral em alta temporada, a gente vê... Gente, não é bacana. É a curto prazo isso, né? É a curto prazo. Ninguém disponível, né? Então, as pessoas podem, com 2 cliques, descobrir que está fazendo um negócio. Exatamente. Então, o segundo ponto de uma viagem ruim é tu sentir assim, puta, até foi legal, mas não valeu. Ou me lograram, né? Que a gente já falou isso, a gente já pensou isso, não valeu, paguei isso e foi aquilo ali. Então, esse é o outro ponto de atenção que é recorrente. E o segundo lugar é tu ser enganado. O terceiro ponto de uma viagem, na minha lógica, aí, de uma viagem negativa, é tu ser iludido que é uma coisa e chega e não é outra. Ai, também já aconteceu, tenho certeza. 3 pontos são os 3 pontos negativos para uma viagem. Se a gente trabalha esses 3 pontos da forma positiva, ou seja, as pessoas têm o que fazer, faltou tempo, tinha tanta coisa legal que faltou, eu quero voltar lá. O fulano, quando tu for, já fica 4 dias, porque 2 dias eu fui e não deu tempo de fazer. É completamente diferente. Ficou com o gostinho do quero mais. E eu só vou ter esse quero mais se eu tenho essas parcerias aí, se eu conheço o meu destino e sei, cara, quiser uma terceira diária, vamos ficar uma terceira diária porque você vai visitar não sei o quê, vai não sei o quê. O hotel tem que ser o primeiro embaixador do destino e apresentar o que tem que fazer, porque ele é o primeiro que ganha, né? Ele ganha mais uma diária, né? Então, isso é importante. Claro. A terceira, a política de preço adequada. E terceiro, por fim, a questão de a gente vender o que realmente entrega. Então, as fotos serem fotos reais, não serem fotos falsas de outros Instagrams, da minha fala, da minha comunicação estar alinhada com o que eu entrego. Então, esses 3 pontos aí, quando a gente trabalha bem, eu já entrego uma experiência bacana para o meu cliente. Fora o que eu posso agregar no serviço, na prestação do serviço. Mas esses 3 pontos são premissas de um relacionamento com esse cliente, né? Do boca a boca positivo, né? Apontamos várias coisas que a gente precisa melhorar aqui no nosso turismo para ser ainda maior, que ele já não é pequeno, já é forte, mas pode melhorar. A gente já identificou, né? O Estado precisa mapear um pouco melhor as suas experiências por regiões. Precisamos, com urgência, estava na fala de vocês todo o tempo, melhorar a comunicação. Bom, conseguimos isso, trouxemos o nosso turista. E agora, estou com o meu turista. Falamos aqui sobre dar informações. O Matheus falou, né, sobre mostrar, não encarar o vizinho como concorrente, mas como um parceiro, como um ecossistema, como uma jornada pro nosso turista. O que mais eu preciso, os nossos empreendedores precisam ficar atentos para que esse turista não faça um boca a boca do jeito que a gente não quer. Quer dizer, não vá para aquele lugar, porque isso também impacta muito, né? Então, o atendimento, o que ele pode disponibilizar? Acho que a gente já falou aqui, podemos falar um pouquinho mais, disponibilizar os produtos da região, a história da região, uma exposição de fotos, coisas... Estou tentando imaginar aqui coisas que podem ser simples, baratas e que podem encantar. Além, claro, obviamente, que o atendimento e o acolhimento, e se é um hotel, tá tudo direitinho, limpo e tudo mais, que esse é premissa, né, gente, para você abrir qualquer coisa. Então, o que mais a gente pode ajudar os nossos empreendedores a olhar? E junto com essa pergunta convidar esse cliente seu, o turista, para colocar a nota dele no site, no Instagram, convidar ele para postar uma foto ou para deixar o seu recado. É legal? Ajuda? Isso dá aquele movimento? Super, eu acho que sim. E acho que o ponto é, né, quantos consideram, vou perguntar aqui para quem está nos ouvindo, né, quantos consideram que o seu público consumidor é o que está no Instagram? Isso é errado. Tipo, o Instagram é uma ferramenta, mas é uma ferramenta de mercado. O empreendedor, ele tem que ter que seja uma tabela no Excel com todos os clientes que passam, né, no estabelecimento dele para ter esse contato, ter esse relacionamento, seja pelo WhatsApp depois, para conseguir, né, até fazer daqui a pouco, gostou da experiência, ali aqui, né, talvez toma um cupom aqui para recomendar para um amigo teu, se gostou da experiência. Então, também estimular mais esse contato direto com todo mundo que passa, né. A gente fala com muitos empreendedores que não têm acesso à listagem de e-mails de quem viveu a experiência lá, né. Então, é um trabalho
que a gente considera simples, né, e que todo mundo tem que fazer, né? Como é que eu vou falar em algum momento lá na frente de CRM, né, de relacionamento com o meu consumidor, se eu nem anoto qual é o nome dele ou quem veio aqui, né? E até para começar a conectar com o tempo, quais foram os perfis que vieram, né? O mapa de comportamento ele foi construído numa visão, né? A gente fez muita observação em cima do turista, né? Então a gente ficou olhando realmente quem era o turista e como ele estava se comportando nos lugares. O empreendedor ele tem que fazer a mesma coisa, ele tem que estar olhando o turista que está chegando para ele e ver. Mas esse cara que está chegando aqui é realmente aquele que eu estou pensando que eu estou me comunicando lá? Que às vezes também a informação não está tão clara e eu estou trazendo um cara diferente do que eu acho que é o impacto, né? Então, também começar a fazer essas análises no dia a dia é importante. E eu acho que tem mais essa conexão entre o oferecer o vizinho do lado, que eu comentei antes, que a gente tem que dar mais essa clareza dentro até do Instagram e tal, que é não só o que eu ofereço, mas o que a minha região oferece, né? Onde eu estou inserido, né? A gente vê muito hotel, principalmente, dando essa visibilidade para o que tem para fazer na região. Então, acho que todos têm que ter isso daí mapeado, que seja para já começar a conectar isso nas suas redes sociais, já que seja, sabe? Já é uma forma de eu aproximar, né? Então, tem regiões lá, como, por exemplo, a Ametista, que já tem uma clareza disso. Então, tu consegue aproximar todos os estabelecimentos para terem, né, essa relação entre eles, nas experiências que vai ter, para quando a pessoa for viver, ela meio que já sabe a rota do que ela não pode perder indo para lá, sabe? Legal, legal. Muito boas dicas aqui para quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que estão muito atentos e é muito legal o jeito que vocês estão trazendo, porque são dicas muito fáceis de se aplicar, né? Não é algo assim que você precise, preciso de algo enorme. E Amanda, vamos falar a verdade. Quem está em dúvidas e precisar de ajuda, tem o Sebrae, tem todo o teu departamento, né, Amanda? Que tem muitos projetos. Acho que é importante falar isso. A gente fala aqui no Plano de Voo sobre tantas coisas que o Sebrae consegue ajudar os seus empreendedores no mundo dos negócios e o turismo também, né, Amanda? Vocês têm muitas coisas, então quem está em dúvida, chama a Amanda, gente. Exatamente. A gente tem aí o turismo como um dos setores estratégicos de atuação do Sebrae. A gente possui projeto em todas as regiões do estado, né, com pessoas que estão dedicadas no local para trabalhar, para atender empresas de turismo com consultorias ou participando de projetos junto com grupos de outras empresas, né? Então, a cada início de ano são novos ciclos de projetos que se iniciam. Então, busquem o Sebrae da sua região e se informe sobre os projetos de turismo que estão acontecendo. Com certeza, de alguma forma, vai poder participar. E, além disso, a gente também tem parcerias estaduais, inclusive com o governo do estado, né, onde o Viva RS, que é uma dessas plataformas que apresenta experiências aí para o consumidor final, é uma ação sem custo que está aberta para o estado todo, que quem trabalha com turismo pode se inscrever, foi selecionado e tem todo um trabalho aí de ativação e de geração de conteúdo sobre essas experiências, né, levando curadoria, né, e outras ações aí estaduais que a gente promove com entidades e com o governo do estado que são oportunidades para os empresários participarem. Então, tem muita coisa acontecendo aí, o setor está aquecido e precisa de respostas rápidas e a gente tem vários canais para atender as empresas. Então, é só procurar o Sebrae mais perto, porque o Sebrae é para ti. Sebrae, é para ti, para mim, para o Matheus e para todo mundo. Isso é o melhor. Eu quero pegar, já estamos infelizmente nos encaminhando para o fim desse episódio. Eu estou adorando tanta informação legal. Mas eu quero pegar aí esse gancho da Amanda para ouvir vocês. Vocês falaram antes também sobre isso, a importância, né, da conexão, estar conectados, o ecossistema, estar conectados entre os empreendedores. Mas é importante também a gente cutucar o poder público, né? Então, acho que o empreendedor na sua cidade, vai na prefeitura, movimenta entidades. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A Amanda trouxe, né, o projeto Viva do governo do estado e tudo mais como algo bastante positivo, mas dá para fazer também nas nossas cidades, e às vezes são cidades pequenas, né? Vai lá na prefeitura, bate lá, vocês também dão essa dica, bate lá, provoca o poder público? Então, turismo, ele cresce com a iniciativa privada, com o apoio do poder público. É muito importante o papel do poder público no turismo, né? Porque a comunicação da cidade, do destino, ela é feita
pelo poder público, ou através da Secretaria de Turismo, ou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, tem uma ação aí importante, tanto na hora de comunicar esse destino, mas também de trabalhar a política pública do turismo, que ela existe, que ela é importante. Então, e isso tem que andar junto. Então, empreendedores que queiram trabalhar, a gente sempre trabalha junto, o Sebrae e a prefeitura local. Né? E muitas vezes com um plano de qualificação dos empreendedores, né? A gente faz plano municipal de turismo para ter uma estratégia de ações para a cidade trabalhar o turismo. Então, a gente atende tanto as cidades como os empreendedores das cidades. Né? E um ponto que é super importante é exatamente a cooperação, ou seja, essa governança trabalhar em conjunto, né? Que isso acontece através dos conselhos municipais de turismo. Os conselhos municipais de turismo é essa governança organizada entre público e privado para implementar as ações e para desenvolver o turismo daquela cidade. Né? Então, esse é um trabalho que é super importante e atende um dos requisitos que o Ministério do Turismo impõe de ter uma governança instituída, qualificada, né? Coesa, porque o município capta recurso para trabalhar o turismo junto ao Ministério. Então, é toda uma engrenagem que precisa estar redondinha e girando aí para a gente ter um bom resultado para a cidade e para os negócios. Muito bem. Diga, Matheus. Eu ia só comentar que acho que a gente tem bons exemplos aí também de associações regionais, às vezes, né? Acho que eu dou um exemplo ali bem forte da região da uva e do vinho, né? Que agora, pela organização da região ali do Alto de Pinto Bandeira, eles conseguiram a denominação de origem, né? Então, Que é espetacular isso, né, Matheus? É uma coisa muito importante, né? exato. E aí também pensar, né, nessas certificações, nessa forma que eles conseguem ter essas ferramentas para levar de uma forma mais clara para o mercado de fora entender e compreender a região. Né? Então, eu acho que é muito importante o setor público, mas a organização dos empresários, né, em grupos, em estarem próximos, é muito importante. Por isso que eu digo que não pode ser uma ilha. Né? Eu não posso ter o meu negócio que eu fico sentado lá dentro esperando o turista chegar. Né? Não é assim que funciona. Então, por isso que essa associação das rotas, né, dos roteiros é tão importante existir, né, e ter cada vez mais força para se comunicar. Porque somos um estado que não recebe turistas apenas no inverno por conta do nosso vinho e da nossa temperatura, né, gente? Nós queremos turistas o ano inteiro nesse estado. Exatamente. E cada vez mais a gente está se tornando esse estado de turismo das 4 estações, né, de todos os dias do ano, porque a nossa oferta ela se complementa, né? E entendeu que viver só de temporada não viabiliza, né? Então esse é um grande desafio, né? Que a gente busca como que se mantém aquela estrutura, aquelas experiências, ou o que eu crio para levar fluxo nas outras datas aí. Como que a gente mantém essa engrenagem? Então, a questão dos eventos é super importante, um bom calendário de eventos acontecendo nas cidades, né? Isso gera fluxo constante, né? Trabalhar bem a questão do verão com ambientes abertos, com experiências de natureza. Bom, mas no inverno já isso às vezes complica. Então, o que eu consigo fazer indoor? Né? Como que a gente valoriza a gastronomia, farta? Né? Então, aí a gente tem vindima. Né? Então, entender isso é um desafio aí para a gente realmente dar razões para as pessoas irem para cá o ano todo. E cada vez mais a gente tem avançado nesse sentido aí, né? A gente também precisa melhorar bastante essa promoção para fora, levando tudo isso. A gente sabe, tem clareza que o mercado brasileiro tem aí uma miopia, né, um conhecimento muito pequeno do Rio Grande do Sul, além de Serra Gaúcha. Então, é um grande desafio a gente promover as outras regiões. E a gente trabalha para isso, né? Para poder mostrar um estado muito, muito grande com uma oferta que seja bastante bem consistente, né? Oportunidade, se resume essa tua fala aí, né, Amanda? E eu trago um exemplo aqui recente de Santa Maria, que tem uma romaria há muitos e muitos anos. A romaria sempre acontecia num dia único, no domingo, e nesse ano a romaria ela ocorreu em 2 dias. E movimentou relatos de pessoas lá que movimentou a cidade de uma maneira incrível, porque as pessoas dormiram na cidade. Então, essas pessoas que vinham de manhã para ir embora no fim do dia, vieram um dia antes, movimentou toda a cadeia hoteleira, de alimentação. Você está mais, né, você tá mais tempo e entra também na rota, por exemplo, do turismo religioso.
Então, são bons exemplos, né, que a gente pode observar e entender. Essa questão aí, inclusive, é uma das nossas falas, os eventos religiosos que eles levam em público, né, eles têm que ser pensados em 2 dias, porque se ele for um evento num dia só, ele arrecada muito pouco. As pessoas entram no ônibus com o seu lanchinho, fazem aquele seu momento de devoção e voltam do ônibus. Então, todo mundo perdeu. Agora, se a gente pensa no evento religioso que tenha 2 dias, né, que tem uma programação bacana, consistente, né, que tenha, sei lá, um almoço de ação de graças, né, que tenha uma caminhada e devoção, aí a cidade começa a cantar. Então, assim, tem que entender, tem que pensar como turista e criar experiências para atender bem e chegando nessa lógica de uma forma que ele realmente gere todos os benefícios que o turismo gera, ou seja, que é de movimentar a hotelaria, movimentar os restaurantes, movimentar o comércio local, porque quando eu não enxergo isso, a gente deixa de fazer a cidade ganhar e outros negócios ganharem. Então, a gente tem que ter esse olhar maior. E aí, a gente vê assim, muitas coisas que estão surgindo aqui perto, Vale do Taquari, que é uma região belíssima, com acesso pela 386 muito fácil, né? Que tem o trem dos vales, que começou em operação com passeios. É um passeio lindo de trem. Aí tem o Cristo de Encantado. Já tem uma série de hospedagens muito bacanas. Então, a gente começa a ver, tem muita coisa para fazer, e fazer com qualidade no estado todo, além da Serra Gaúcha, e com todo o respeito à Serra Gaúcha, que vale todas as viagens e vale conhecer as outras cidades do entorno, né? Mas a gente começa a ver que aí na campanha tem uma outra condição, e os vinhos da campanha, e da Carne do Pampa, e da cultura, e vai ter o trem do Pampa, daí tem Uruguaiana, que é uma cidade de fronteira, daí a gente tem Missões, ou seja, a gente tem uma riqueza muito grande. Então, o primeiro turista do Rio Grande do Sul é o gaúcho. Então, já fica aqui o desafio aí das pessoas se permitirem conhecer melhor o seu estado, a desbravarem, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender com o Rio Grande do Sul incrível que tem por aqui. Se nem o gaúcho conhece as riquezas do estado, como é que a gente vai vender para fora, né, Amanda? Então... Olha essa provocação do Matheus aí, que eu acho que ela é muito importante, né, Amanda? A gente tem que fazer o tema de casa. E aí, a gente já fica aí o recado, né? A gente tem essas viagens de final de semana, as escapadas. A gente vai ter um calendário de feriados no ano que vem, bastante interessante para o turismo, né? A gente ainda infelizmente, né, as passagens aéreas ainda vão continuar com preço um pouco acima. Então, isso é uma oportunidade de continuar viajando. Então, viaje pelo Rio Grande do Sul e conheça e desbrave, né, o estado. E aí a gente reforça aí esse projeto incrível, né, que é o Viva RS, que é uma plataforma aí que apresenta mais de 300 experiências, né, aonde a pessoa se informa e compra direto de quem vende. Ela é uma plataforma que faz um match, ela conecta quem vende turismo com quem quer viajar. Então, tu vai ser atendido diretamente pela pessoa que está oferecendo aquela experiência lá, e tem muita coisa bacana. Vai, com certeza, te ajudar a viajar pelo Rio Grande do Sul aí e se surpreender. Amanda, é uma delícia te ouvir falar sobre o turismo, porque além de tu saber muito, tu tem uma paixão por isso que fica muito clara na tua fala. Então, é muito bom te ouvir falar sobre o turismo. Eu tô com a minha cabeça fervendo, já quero ir viajar. E eu só posso te agradecer por tanta informação, por tanta dica, por tanta generosidade. O Plano de Voo voa mais alto com a tua presença. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Ali. Obrigada, Matheus, por aceitar o convite. E esse é o espaço de a gente realmente falar sobre como melhorar a atividade econômica no Rio Grande do Sul através dos pequenos negócios, tá? Então, voltaremos em 2023 aí com mais episódios de turismo. Voltaremos! Com certeza voltaremos. Matheus, coisa boa, foi ótimo teu papo, mapeou muito bem os perfis aí, também dá pra sentir, assim, pela tua fala, o quanto tu conhece desse tema que tu tá falando e o quanto, como a Amanda, tem paixão. Eu já vi que vocês fazem muitas trocas, então eu já entendi que vocês gostam mesmo do turismo. E eu te agradecer em nome do Plano de Voo, coisa boa receber gente aqui com esse gás que vocês trouxeram. E eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo também ficou nessa pegada aí que nós estamos. Então, nosso muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço aí também pelo convite. Foi muito bacana aí o bate-papo. Eu espero que tenha aí, né, deixado todo mundo aí também com a cabeça
fervilhando aí, pensando coisas novas que dá para fazer. Eu não tenho dúvida, gente. Se quem está nos ouvindo e é empreendedor de qualquer coisa dentro da área do turismo, ficou com a sementinha plantada na cabeça. E o nosso muito obrigada especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Acione o sininho para não perder nenhum conteúdo. E também nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.